Isso seria sonho ou destino? Qualquer coisa que o ser humano consegue imaginar pode acontecer na realidade. One Piece tem seguido um caminho, digamos, curioso desde o início do mangá. Eiichiro Oda sempre foi um mestre em referências e em ligações com o passado e o presente da obra. Mas será que sua ideia não é algo como um destino dentro do próprio mangá? E será que esse destino não se chama a tal vontade dos D? Nesse vídeo vamos mais uma vez desvendar um dos maiores mistérios que nunca pensamos sobre esse mangá, o destino dos D. Eu sou o Léo, você tá no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Se prepara e bora pra esse vídeo. A primeira ideia que precisamos trazer aqui é o tempo. Roger chega em Laugh Tale no fim da sua jornada e lá descobre o que são as armas ancestrais, o One Piece e a vontade dos D. Porém, tem algo muito curioso. O que quer que ele tenha aprendido naquele lugar, ele saiu com uma data muito precisa: 20 anos no futuro. Em 20 anos, Joy Boy iria aparecer, fechando exatamente os 800 anos após a queda do Reino Antigo. Esse é o mesmo motivo pelo qual Oden também assume que o ano precisava estar pronta, e isso para recebê-lo, e ele também alerta Kaido dos 20 anos. E isso acontece de tal forma que até Yamato já esperava e Toki havia feito uma profecia. Por fim, como todos já sabemos, Joy Boy retorna exatamente na data prevista, ou seja, havia uma profecia para o momento exato em que ele iria aparecer. E por mais que a gente não queira acreditar que as coisas que acontecem com Luffy não são predestinadas, ainda assim existe uma profecia por trás da sua chegada. A segunda coisa que precisamos ter em mente, e aqui vai ser um pouco mais longo até chegarmos à solução desse grande mistério, é o destino em One Piece. A primeira vez em que escutamos o termo a vontade dos D é na saída da Ilha dos Tambores, o arco de Drum. Assim que Luffy liberta a ilha e parte, Kureha, que parece saber sobre coisas do passado, diz que a vontade dos D ainda vive e, curiosamente, nesse momento, à luz de uma lua cheia, Luffy até dança comunica pela primeira vez brincando com a galera do Chapéu de Palha. Mas embora esse termo apareça pela primeira vez em Drum, o destino é citado bem antes, mais precisamente no capítulo 96. Quando em um diálogo é falado sobre o sonho do Luffy ser pirata e que ele tá concretizando isso, Makino é respondida pelo velho da ilha Fushia com o seguinte questionamento: é mesmo um sonho ou é o destino? Depois, capítulos mais à frente, no encontro com Crocus na entrada da Grand Line, temos a cena em que ele diz que o Luffy curiosamente parece o pirata que o Roger tá esperando. Quem espera por outra pessoa é sempre por algum motivo. Roger também fala na sua viagem que apareceria algum pirata que iria superá-lo no futuro e ele sabia de quem ele estava falando e que era o Joy Boy. Por duas vezes ao longo da história, a tripulação do Barba Negra vê que Luffy tem o destino ou a sorte do seu lado. Isso acontece lá em Jaya e em Impel Down. Luffy nasceu no mesmo mar que Roger. O seu nascimento coincidiu curiosamente com outros soberanos do mar distante que já estava profetizado para nascer pelos reis dos mares. Ele dizia as mesmas palavras que Roger, e a cena em que ambos exclamam seu sonho misterioso é exatamente igual. Shanks também disse isso a Rayleigh. Luffy herdou o chapéu de palha que era de Roger por esse motivo, e hoje sabemos que o chapéu guarda muito mais segredos no profundo da história. Ele também herdou a fruta do Nika, que praticamente tinha vontade própria fugindo dos Gorosei, que não foi nada acidental como foi na história que vimos no primeiro capítulo. Luffy em seguida parte em viagem para sua jornada de pirata, e o caminho que ele segue na Grand Line é exatamente o mesmo da última viagem de Roger, e até mesmo a própria Robin, que é do seu bando, encontra a mensagem de Roger que foi deixada em Skypiea. E falando em Skypiea, é aqui que as coisas ficam mais gritantes pra nós. E vamos usar o exemplo de Skypiea, mas acontece diversas vezes em diversos arcos desse mangá, a questão do destino. Pensem comigo, com todo o background que temos sobre a fruta, os D, o destino e por aí vai, observem como a chegada de Luffy em Skypiea não é nada por acaso. Há exatos 400 anos atrás, alguma espécie de força, o próprio destino, fez Noland escutar o soar do sino dourado no meio de uma tempestade no meio do mar, fazendo ele chegar até Shandora. Ele vai até a ilha, acontece todo o seu flashback com Kalgara, a discussão sobre os humanos e deuses, temos a primeira citação ao Deus do Sol e então, por fim, Shandora é atirada aos céus. Depois de exatos 400 anos desde a queda do Reino Antigo, a promessa do Sino Dourado passa a existir e esse acontecimento se passa exatamente no ano de 1127 e guardem muito bem esse número. E então, curiosos 400 anos depois, totalizando 800 anos, os anos profetizados para a vinda do Joy Boy, Luffy chega até Skypiea. Lá, ele cumpre a promessa dos amigos do passado, no qual ele nunca teve nem conhecimento, reacende a chama perdida de Shandora, liberta aquele povo. Pela primeira vez, temos a cena onde vemos os tambores de libertação na nossa cara, quando ele dança comunica, mesma cena em que uma lua aparece em formato de D no céu, e nessa cena também tem uma grande fogueira, assim como também é celebrado em um ano. E um fato muito curioso, que é a cena do despertar do Joy Boy. Nesse capítulo, Luffy tá dentro da barriga de Nola, que era amiga de Nolan de Kalgara no passado. Ela estava desacordada e em completo silêncio. A
Cobra era conhecido no passado pelos Shandorianos como o Deus do Sol. Nesse momento e nesse silêncio é usada a mesma onomatopeia para o silêncio de quando Luffy morre na luta contra Kaido. Quando Luffy abre o olho de Nola e ela desperta, ela ri, e a onomatopeia utilizada é Nika, a mesma onomatopeia utilizada para quando Luffy desperta o seu fruto, reacendendo a sua chama. Essa cena é exatamente como o despertar do Luffy no país de Wano, nada em Skypiea é por acaso. Estar no mesmo caminho final de Roger, seguindo perfeitamente os poneglyphs, chegar no exato momento para cumprir uma promessa guardada por gerações. Esse é um dos exemplos que podemos citar aqui, mas em todo o mangá o destino e a sorte sempre parecem agir em favor do Luffy, e seu caminho até o destino final sempre está seguindo um caminho perfeito até que ele chegue finalmente a Laugh Tale. Qualquer coisa que o ser humano consegue imaginar pode acontecer na realidade. Quero que pensem com calma agora sobre a cena do Barba Branca, as suas últimas palavras. Ele diz que um dia alguém virá para desafiar o mundo, e mesmo que se apague a sua linhagem sanguínea, uma tal chama, a chama da vontade deles, nunca se apagará. E guardem muito bem essa ideia. Quando Barba Branca exclama que o One Piece existe, antes ele se lembra da conversa com Roger sobre os D. Roger contou o significado do D pra ele, com certeza, mas não imagino que tenha contado toda a história do século perdido, até porque deve ser algo muito extenso. Mas mesmo assim, Barba Branca sabia de uma chama e do tesouro, e sabia até que alguém viria em um dado momento, e tudo isso está diretamente relacionado aos D, no qual ele aprendeu com Roger. Mas como então, mesmo que uma linhagem sanguínea se apagasse, essa tal vontade deles ainda não se apagaria? Como ela ainda viria a existir? E mais, como essa tal vontade age? Não parece que ela escolhe as pessoas ao longo do tempo? Noland é um bom exemplo. Um homem sem sangue dos D que foi praticamente chamado para Shandora, tinha as mesmas intenções de Luffy e Roger e fez a promessa que o Joy Boy cumpriu no futuro. O próprio Luffy, por assim dizer, parece uma escolha do destino. Roger, por exemplo, sonhava que Ace fosse o garoto da profecia. Ele estava no tempo certo, mas mesmo assim acabou morrendo, e Luffy herdou a vontade dele. A vontade herdada é uma chama que vem movido às peças do jogo até que Joy Boy retornasse, e é algo que tem agido sobre a própria história do mundo de uma forma explícita e poderosa, frustrando os planos do governo mundial e guiando Luffy até o destino. Mas afinal de contas, o que ela é? Nem mesmo a Robin ainda sabe a resposta, mas acho que temos uma. Olhem isso. Lembram-se o que comentei sobre o ano de 1127? Pois bem, vamos lá. Nesse ano, algo acontece no mar e um Knock Upstream joga Shandora por céus. Noland retorna e é executado por ser um mentiroso, dividindo 800 anos, afinal foi há 400 anos atrás. Uma ação do destino. Como eu acabei de citar, Barba Branca fala sobre a vontade dos D, que não pode se apagar mesmo que eles sumam, e logo em seguida fala que o tesouro One Piece é real. Mas, se analisarmos o termo real que ele usa em japonês, ele diz Hitotsunagi Daihiho. Isso é uma tradução para algo como o grande tesouro em uma única peça. Esse termo também aparece algumas poucas vezes ao longo do mangá e também no anime. E o Hitotsunagi nesse termo é escrito quando é usado no hiragana, que é uma das formas de escrita do japonês. Mas se pegarmos o mesmo termo também adicionando kanji sem o hiragana, ele diz aquele que se conecta. E se abrirmos aqui para uma interpretação da frase completa, teríamos algo como aquele que tudo conecta em uma só peça. O tesouro a quem tudo ou todos conecta. E agora a coisa fica muito mais interessante. Hitotsunagi é uma palavra que, usando o Gorowaze, um jogo de palavras japonês que mostra todas as sílabas que um número pode apresentar, também é o número 1127, assim como vocês estão vendo. Hitotsunagi. E é nesse ano que temos uma clara ação da força do destino nesse mangá. E também é o jogo de números para o nome utilizado para falar o tesouro, One Piece e a grande vontade dos D, uma chama que não pode se apagar. Uma chama que não pode se apagar? Onde é que será que a gente viu isso recentemente? Bom, nos capítulos atuais, quando foi falado sobre o século perdido. O cientista Vegapunk tem conhecimento, assim como Ohara, da grande nação do passado, e chegou a uma conclusão de que não é possível encontrar uma energia que seja capaz de sustentar a grande tecnologia daquele povo do passado. Por isso, os povos com asas também abandonaram a Lua por esgotar os recursos que lá haviam, e que nem mesmo ele próprio, o próprio cientista Vegapunk, consegue entender como a tal energia daquele tempo funciona. Agora, observem esse detalhe curioso no diálogo. Quando ele explica sobre o robô do século perdido, que se movia sobre uma energia no qual ele não conhece, ele diz o seguinte: no passado, eles possuíam uma fonte de energia que viraria de cabeça para baixo as ideias modernas do que é possível. Mas espera aí, esse não é o mesmo termo utilizado por Barba Branca quando ele diz que alguém virá com essa vontade de séculos nas suas costas e virará o mundo de cabeça para baixo? E agora, lembre-se também da fala de Willie Gallon, que aparece antes do arco de Skypiea. Qualquer coisa que o ser humano consegue imaginar pode acontecer na realidade.
Eu sei que a princípio nada disso parece fazer sentido, mas as coisas vão ficar bem claras agora. E eu vou dar a mesma explicação que os Gorosei deram pro poder do Deus do Sol. Um poder que só tem limite com a imaginação, que dá força e habilidade para manipular as coisas como quiserem. É conhecido como o poder mais ridículo do mundo, e é exatamente o que Luffy faz. E eu tô citando isso para vocês entenderem o que é o possível Deus do Sol no mundo de One Piece. A cada passar de século, uma princesa sereia nasce podendo despertar os poderes de Poseidon, a arma ancestral. Há 200 anos atrás, pela primeira vez, um rei tritão foi chamado para o território de Marijose, o lar do inimigo do século perdido e dos D. E naquele mesmo momento da história, o robô que Vegapunk posteriormente guarda para si desperta e ataca Marijose sem nenhuma explicação aparente. A energia dele é desperta e ele ataca o lugar. Agora, quero que pensem um segundo a respeito do conceito de uma arma ancestral como Poseidon. Oden disse em Laugh Tale que descobriu a verdade sobre os D e a verdadeira natureza das armas ancestrais e não só o seu propósito claro. E ambas essas coisas, tanto a vontade dos D quanto essa natureza, estão claramente ligadas para ele falar dessa forma, tanto que ele nem cita o reino antigo propriamente dito. Poseidon tem um poder que para nós é algo sobrenatural, uma garota que consegue comunicar-se com grandes esferas submarinas através da sua mente. Acontece que sempre que ela própria tem uma emoção muito forte ou está sob perigo, eles sentem e veem as suas ordens para protegê-la. E isso é como uma energia que ligassem todos eles, e Luffy e Roger, que são D, os escutam. Essa tal voz de todas as coisas também teria a ver com a vontade dos D. A voz de todas as coisas também teria agido quando chamou Noland para Shandora. A vontade dos D e a voz de todas as coisas estão ligadas. Agora pensem sobre o despertar do Joy Boy. Nick era conhecido por afastar a tristeza dos escravos e dos guerreiros, e isso com seu riso e sua alegria contagiante. O guerreiro da libertação que por onde passava trazia liberdade, ao passo que Luffy sempre foi capaz de fazer isso. Ele tem a habilidade mais formidável dos mares, atrair todos para o seu lado. Quando Luffy usa o Haki do Rei, a sua vontade vive em forma de Haki, afinal é isso que Haki significa, ele convence até Barba Branca a usar os seus filhos para protegê-lo, mesmo que nem tenha pedido isso, e Luffy sempre libertou todos os lugares por onde passou. Quando Luffy morre e a sua vontade ainda corre nas suas veias, os tambores de libertação ecoam dentro do coração dele, e quem imediatamente se aproxima de Wano quando escuta essa vontade agindo? Zunisha, outro ser que também pode ser controlado mentalmente, tal como Momonosuke e o próprio Luffy através da voz de todas as coisas. O próprio fruto do Luffy tinha uma certa vontade própria por ser um Zoan, fugindo do governo por séculos. Consegue observar que existe algum tipo de energia que liga todas essas pessoas, seres e armas envoltas ao século perdido? Vegapunk diz que tudo só seria possível para a ciência se ele tivesse um próprio sol que emanasse uma energia eterna, e ele próprio não consegue explicar o que acontecia no passado com a energia daquele povo. Agora observem, uma energia que liga as pessoas como uma chama eterna que nunca pode ser apagada, que faz com que todos sejam felizes, livres e se unam a propósito daquele que herda essa chama. Algo que em outros é capaz de agir através do controle de feras colossais, nomeados como armas, uma espécie de vontade que consegue mover até mesmo robôs inanimados, que poderia também explicar as Akuma no Mi e como elas têm esses poderes sobrenaturais e se movem através umas das outras conforme o usuário morre, e também o próprio tempo e o destino do mundo de One Piece, movendo as peças para a chegada de alguém, um fogo imortal. E agora, como é o título utilizado para um guerreiro que tinha essa vontade tão forte dentro de si, prometido trazer um amanhecer, e que é aquele que deixou o grande tesouro One Piece, o Deus do Sol. O tal Sol não é apenas uma devoção de um deus a uma estrela. O Sol é uma metáfora para sua vontade, a chama imortal da vontade dos D. De alguma maneira, o povo do século perdido conseguiu criar uma espécie de energia que move seres, coisas e pessoas, movendo tudo para um momento exato do tempo. Algo que move as armas ancestrais, que move o tempo, que move o destino, a vontade dos D e até mesmo as Akuma no Mi. Essa seria a verdadeira natureza das armas ancestrais e a vontade dos D, que sempre reaparece ao longo do tempo, e isso também está relacionado ao tesouro One Piece, afinal, ele é o tesouro que tudo conecta em uma só peça, em um único só propósito, conectando todos a um propósito e um fim, porque afinal, todos ao longo da história de One Piece sempre se movem, seja na marinha, sejam os piratas, sejam os arqueólogos, para algum fato histórico que tá prestes a acontecer. E cara, cada vez que eu leio esse mangá, ele me impressiona com a quantidade de detalhes e ideias que existem nele e os mistérios que ele guarda. Como Oda vai mostrar isso e como isso vai se dar no desenrolar do flashback mais aguardado da história do mangá, e como isso vai se desenrolar no flashback da história mais aguardada desse mangá, a história do século perdido. Bom, isso é assunto para um próximo vídeo. E é com isso que eu encerro esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa teu like, não esquece de se inscrever aqui no canal para aumentar a nossa recompensa aqui no YouTube. Também confere a descrição com o nosso Discord e o nosso Instagram, onde você pode mandar perguntas e a gente responder aqui em vídeo. E é isso, galera. Valeu!